E aí pessoal, eu sou o Bruno de Souza, monitor da cadeira de Eletrônica 1, e hoje a gente vai resolver mais um circuito, dessa vez de diodo. Querendo esclarecer que esse circuito não é apenas para aqueles que cursam a cadeira da URGS, né, Eletrônica 1, mas para qualquer estudante de engenharia ou de um técnico em eletrônica que tenha dúvidas para resolver esse tipo de circuito. Hoje a gente vai começar a ver exercícios com diodos, né? Na verdade, esse exercício proposto, que é um exercício que cai com bastante frequência nas provas de Eletrônica 1 da URGS, ele quer descobrir a tensão em Vx, né? E para tanto a gente tem que descobrir como é que os diodos, quais são as zonas de condução desses diodos, né? No caso do diodo 1, do diodo 2 e do diodo 3. E para analisar isso, a gente vai tentar hipóteses, né? Não é bem um chute, né? Porque um chute é uma coisa que a gente faz sem sentido. Na verdade, aqui a gente vai arbitrar alguma coisa, né? A gente vai arbitrar se os diodos estão ou não conduzindo, e aí a gente vai usar cálculos para ver se isso confere ou não, certo? Como primeira hipótese, a gente vai, hipoteticamente, num primeiro momento, considerar que o diodo 1, certo? O retificador, ele está on. Por quê? Bom, vamos pensar por que dessa nossa hipótese. Para a corrente passar por ali e ele levar essa corrente para o restante do circuito, né? Entre aqueles dois resistores que estão ali, que são de valores iguais ou diferentes, tanto faz. O D2 a gente vai manter ele cortado no início para ver por uma simples convenção. E o D3 ele vai estar inversamente se a gente for analisar o sentido da corrente, né? Se ela sai do polo positivo da fonte e percorre o caminho da malha, obviamente esse diodo D3 vai estar polarizado inversamente. E a gente sabe que quando ele está polarizado inversamente, ele tem sobre ele uma tensão de 0,6 volts. Vamos supor que seja 0,6 volts. O diodo 1 também tem essa tensão de 0,6 quando está ligado, né? Quando está em condução, polarizado diretamente. Se a gente for analisar agora as equações para isso, a gente vai ver que aqui a tensão da fonte percorrendo essa malha vai ser a corrente que passar nesse circuito vezes o resistor 1, que a gente tem nesse termo aqui, certo? Mais 0,6 volts, certo? Deste diodo, do diodo 1, está aqui, mais a mesma corrente vezes esse resistor, certo? Que seria esse pedacinho aqui da equação, mais 0,6 volts da polarização desse diodo. Se a gente parar para analisar friamente isso aqui, o Vx continua no mesmo lugar, certo? Se a gente fosse equacionar em termos de Vx, seria 10 volts menos ou igual a IR desse resistor mais a tensão em Vx, certo? E aí a gente para analisar. Aqui a gente tem a mesma coisa. Essa parte destacada seria o Vx. Então note que o Vx ele é maior do que o I vezes o R. Vamos pensar assim no primeiro instante. Se a gente pensar isso e pensar que o IR é 5 volts, por exemplo, aquilo ali vai dar maior do que o diodo Zener, que era de 3,9 volts, comportaria. Então, na verdade, ele não está cortado, ele está conduzindo. E aí a gente parte para a nossa segunda hipótese, certo? Essas equações, elas não fazem sentido, elas estão erradas. Porque essa parte de Vx, que corresponde a Vx sublinhado, ela seria maior do que a primeira parte. Logo, nós teríamos uma tensão alta em Vx. Alta não, digamos para esse circuito alta. E na verdade este diodo estaria conduzindo e não cortado. O que nos leva à segunda hipótese, certo? A segunda hipótese vai ser que o diodo 1 continua conduzindo, o diodo 2 está conduzindo diretamente e o D3 está inversamente, certo? Aí fica fácil da gente descobrir que Vx é 3,9 volts, que a tensão em cima desse resistor é 6,1 volts e que a tensão em cima desse resistor é 2,7 volts. Bom, por quê?
Se aqui eu tenho 3,9 e aqui eu tenho 10, obviamente aqui sobrou o restante do 10 que não foi perdido no diodo. Então sobrou 6,1 volts. Como Vx é 3,9 e aqui eu tenho 0,6 e nesse resistor eu tenho mais 0,6 por causa do diodo conduzindo inversamente, para esse diodo sobrou 3,9 menos 0,6 menos 0,6, que dá 2,7 volts. Esse circuito ele faz sentido, ele está estabilizado, todos eles estão abertos e nós temos um valor para Vx, certo? Um valor que condiz. Tem um jeito de provar isso de outras formas? Tem. Calculando a corrente nesse diodo, vendo quanto ocorre de fuga na corrente inicial que parte para o diodo 2 e qual a que segue para frente. A gente poderia fazer cálculos e descobrir o valor, por exemplo, dessa tensão nesse resistor sem essa análise de 3,9 volts e percorrendo a malha. O ideal é vocês fazerem isso, pessoal. Agora vocês têm a ferramenta para fazerem circuitos mais difíceis. Aqui, como sugestão, por exemplo, ao invés de vocês ligarem esse resistor aqui, esse diodo no terra, vocês podem ligar ele numa tensão de 20 volts e ver o que vai acontecer, se ele vai estar conduzindo ou não. É uma ideia. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu espero que seja um ponto de partida para o estudo de diodo de vocês.